Fala, bonita, tudo bem com você? No podcast de hoje vamos tratar de assuntos bastante interessantes, como relacionamento abusivo, compulsão alimentar, bulimia, anorexia e algumas doenças psicossomáticas. Mas é claro, um pouquinho de maternidade. Roda a vinheta. Estou aqui com o profissional André Freitas. Ele é teólogo, administrador e psicólogo especialista em terapia cognitiva comportamental e terapia familiar. André, muito obrigada pela tua presença. É um prazer tê-la aqui conosco. Eu agradeço o convite, Raíra. Estamos aqui para ajudar e colaborar com o pessoal da Fala Bonita. André, fala um pouquinho pra gente da sua carreira profissional. Eu sou formado em teologia, como você falou, 10 anos atuando como pastor, depois fiz administração, fiz pós em administração e trabalhei como professor, 2 anos, universitário, também em algumas empresas. E há 12 anos eu sou psicólogo, formado na PUC. Muito Goiás. Bom. E, André, tem alguma experiência na tua carreira, seja na parte de teologia, na parte administrativa ou na área psicológica, que você achou interessante ou que você vivenciou, que você queira relatar aqui pra gente? Há muitas, né? Tanto na parte como pastor, administrador, psicólogo, mas vamos lembrar aqui numa questão da psicologia, uma satisfação muito grande é você se sentir de alguma maneira útil ao outro, né? Você ali, chega alguém que você nunca viu, abre a vida dela para você e ali depois de alguns meses você percebe o quanto você foi útil para o crescimento da pessoa. Acho que ver o crescimento do outro é a maior satisfação que eu tenho. E aí nós teríamos que fazer vários podcasts para contar as experiências. Isso é muito bom. Eu acredito que como profissional, não na área especificamente da área de psicologia, mas como profissional da área de enfermagem, quer queira, quer não, quando a pessoa ela está debilitada, seja de forma psicológica ou de forma física, ela se abre, cria uma confiança com o profissional ao ponto de abrir particularidades. E isso é muito bom de retorno profissional, porque você estabelece um vínculo de confiança. E eu acredito também que na teologia você deve ter experienciado isso, e principalmente com Deus. Sim. Teve alguma experiência em particular com Deus que você lembra com muita saudade ou que você sentiu realmente a presença de Deus? Olha, eu me lembro, eu era pastor em Diadema e naquela época que teve, há muito tempo atrás, o pessoal vai lembrar, alguns crimes em Diadema que ficou muito famoso, apareceu muito na mídia. E de madrugada toca o meu telefone, é uma mãe ligando, dizendo assim: André, eu era pastor naquela época, pastor, me ajuda porque minha filha está aqui entrando em trabalho de parto. E eu sabia Nossa. Que eles moravam na favela do Mussum, uma favela muito difícil de entrar, você tem que pedir autorização antes. E naquela noite, naquela madrugada, eu orei e falei: Senhor, vou lá. E fui, e de uma maneira assim, sem explicação, né? Eu sei que é um milagre de Deus, ninguém me parou na entrada da favela, eu entrei lá, ajudei a família, levei até o hospital, e depois ela era um menino e colocou o nome de André, né? Então, assim, foi uma experiência assim, muito significativa da minha vida. Sim. Como Deus me usou para ajudar aquela família, de madrugada, numa cidade muito difícil, num lugar muito difícil, e eu sinto a mão de Deus ali. Foi uma das histórias que eu tenho com Deus. É porque muitas vezes a gente que cresce, que é desde berço da parte da igreja, seja de qual religião for, a gente acha que já nasci dentro da igreja, já tenho uma religião, então Deus está comigo sempre. E na verdade, não. A gente precisa experimentar, ter uma particularidade individual com Deus, uma comunhão com Deus, mas ter a nossa experiência com Deus. Eu tive uma experiência que, você falando da sua, eu me recordei, foi quando eu fiz a entrega de folhetos.
há muitos anos atrás, tinha entrega de folhetos na nossa igreja e eu particularmente, abro aqui, eu não gostava muito dessa questão de entrega de folhetos. Gostava mais de cantar, de falar de Deus e tal, mas nunca fui muito na entrega de folhetos. E 2 amigos meus me chamaram para ir. Eu, muito relutante, não quis ir, mas eu falei, não, vamos. E era 1h da tarde. Antigamente a igreja era ali na rua 70 e nós entregamos ali na 68. E daí, simplesmente, começou uma chuva. Aquela chuva, assim, não torrencial, mas começou a chover e nós ficamos preocupados porque o folheto, o papel, poderia se dissolver e molhar e nós estávamos muito preocupados com isso. E daí, na nossa inocência, nós tínhamos 13, 12 anos de idade, pegamos os folhetos e colocamos por debaixo da blusa, para não molhar. E a minha amiga, nesse momento, ela virou para mim, vamos parar aqui, vamos fazer uma oração. Ali eu falei que é admirada com a oração dela. Ela virou, pediu a Deus que parasse a chuva, ou que amenizasse para podermos entregar os folhetos. E nesse momento, nós continuamos entregando, corria de um lado para o outro para poder tentar entregar o folheto. De repente, o meu colega virou para mim e falou o seguinte, Raíra, estende o braço. Eu virei para ele, para que estender o braço? Ele estende o braço. Foi a experiência mais incrível que eu tive na minha vida. André, eu estiquei os braços assim, a minha mão estava molhando, a outra mão estava molhando, mas o meu corpo estava intacto. Aonde estavam os folhetos? Que eu coloquei debaixo da minha blusa, entre a minha blusa e aqui a calça. Não estava. E à medida que eu dava um passo à frente, o quadrado, e eu fiquei olhando para o chão, o quadrado que estava atrás de mim molhava. E o da frente seco, e assim por diante. Incrível, né? Foi a experiência mais incrível que Deus teve comigo. Obviamente que eu tive várias outras experiências. Como mãe, tive muitas experiências de Deus falando comigo, tocando no meu ombro. Quando Sofia muitas vezes ficava doente, nas madrugadas, quando eu levanto para orar por ela. Mas, assim, essa eu lembro com o maior saudosismo, porque foi uma experiência muito real na minha adolescência com Deus. Então, eu recomendo aqui quem está nos assistindo, a ter uma experiência real com Deus, porque a experiência falada, o testemunho contado, é muito mais diferente do que aquele vivenciado, do que aquele experienciado. Então, eu lembro muito bem dessa experiência que eu tive com Deus. Que legal, muito bom. E assim, é uma coisa que, como você está dizendo agora, quando você passa por isso, ela substitui todo tipo de sermão que você ouve na vida, né? Sim. Porque é a tua vida, é teu sermão, é a tua mensagem, por isso é tão significativa na nossa vida. E falando um pouco mais sobre essa questão de experiências, agora vou fechar essa caixinha. Eu gosto muito dessas experiências com Deus, mas precisamos falar de uns assuntos aqui que são altamente importantes, ruins um pouco, mas são importantes para todos que estão nos assistindo. André, para quem está assistindo, explica um pouquinho mais pra gente o que seria um relacionamento abusivo. É só de homem para com a mulher, envolve familiares, envolve mãe e filho, ou então envolve mãe e sogra, enfim, como que é isso? Esse é um assunto muito importante e no consultório a gente recebe diariamente muitos casos familiares. Eu começaria dizendo assim, que primeiro a gente tem que entender o que é o conceito de um relacionamento. Vamos falar sobre o conjugal. É importante a gente entender o que significa um casamento. Eu sempre, como teólogo me baseio no documento mais antigo humano que tem sobre um relato de um casamento. Eu lembro de Gênesis capítulo 2, verso 18. Na versão internacional, nova versão internacional, diz assim, olha, Deus dizendo para Adão, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe corresponda. Olha o conceito que Deus introduz ao relacionamento. Alguém que lhe corresponda. Não é que te complete, nem te complemente, é te corresponda. Então está falando de duas pessoas iguais, Sim. no mesmo nível.
Então Deus cria e Deus pensou e idealizou o casamento, Raíssa, para ser um ambiente onde os dois cresçam, onde os dois se desenvolvam. Tudo que sai disso, de alguma forma, é abusivo. Então vamos encontrar alguns casos mais comuns. Eu comparo um relacionamento abusivo com uma construção de uma teia de aranha. Não sei se você parou para pensar, já para ver, como que uma aranha faz com toda a paciência, um fiozinho de cada vez. Ela vai, Sim. volta, vai. Fica imperceptível às vezes, e essa é a ideia. Apesar de eu ter um pouco de medo, eu tenho aracnofobia, mas eu já vi, sim. Ela é sutil, silenciosa, não faz barulho. Só que, de repente, quando passa ali um inseto, ele fica preso. Acho que se ele pensar, o que aconteceu? Eu não vi nada. E alguns relacionamentos são tão sutis, esse abuso, que a pessoa, ela não consegue enxergar. Sim. Porque quando a gente fala em relacionamento abusivo, Raíra, não é só assim, foi lá, deu BO, bateu, olho roxo, uma violência física. Não é só esse tipo. Esse é explícito, né? Uhum. Esse não tem como negar. É como se fosse o fato de já partir para a agressão é como se fosse uma consequência. Igual você fazendo a comparação da teia de aranha, primeiro a vítima, digamos, o inseto, ele começa a se debater. E quanto mais ele se debate, mais ele vai se enrolando na teia. E a aranha, para depois, é que ela vai consumir. Isso. Assim, a maior parte dos relacionamentos abusivos são muito silenciosos, assim, à vista dos outros. E até mesmo da vítima. Começa até assim uma forma de, nossa, como a outra pessoa é tão cuidadosa. Sabe, lá no namoro, que a pessoa fala assim, não, eu te busco. Não, eu faço isso para você. A pessoa disposta, sempre disposta, a princípio fala assim, nossa, encontrei. Adivinha até o pensamento, muitas vezes. Encontrei a pessoa, a gente tem esse conceito, né, de pessoa certa, pessoa Sim. ideal. Porque ele falta adivinhar o que eu estou pensando. E às vezes é uma forma silenciosa de controle. Eu quero saber com quem você anda. Eu vou e te dou uma roupa. Nem espero você escolher, já te dou. Porque eu quero que você vista como eu acho que você tem que ser vestido. Eu já escolhi o lugar para a gente ir. Uma surpresa, tá vendo, Raíra? Olha, eu fiz para nós. Eu sempre faço. Olha como ele é tão cuidadoso. Então, isso ao longo do relacionamento, você vai perdendo a sua personalidade. E aí você fica, às vezes, sem graça de falar assim, para. Porque parece ser tão bom, tanta preocupação. Você nunca teve ninguém se preocupando tanto com você assim. Como que você vai reclamar? Então a pessoa começa a questionar, eu ouço as minhas colegas que tem BO para saber onde vai. Um BO de uns 20 minutos para dizer aonde nós vamos. Não, eu quero ir, não, eu quero ir. E o meu não, o meu já resolveu, já fez, já aconteceu. Então esse amor demais, esse cuidado demais, que no namoro às vezes parece uma coisa tão bonitinha, tão romântica, muitas vezes é um ato silencioso de alguém que esconde uma personalidade controladora. E eu queria frisar aqui, para quem está nos assistindo, que não é só por parte do homem para com a mulher. Isso. Tem mulheres também que fazem o relacionamento se tornar abusivo. Então, é como um todo. E não é só porque, ele me deu esse presente e já virou um relacionamento abusivo. Ele me fez isso, ele é atencioso e já é um relacionamento abusivo. Não. É uma construção e você vai percebendo o que se torna. Não é porque todas as vezes uma pessoa foi atenciosa comigo que já partiu para o lado já abusivo. Nós estamos falando de um extremo. Isso, uma série de situações. Por exemplo, a tua opinião, ele dá um jeito de não dar muita atenção à sua opinião e acaba prevalecendo sempre o jeito do outro, que ele pode se manifestar de uma maneira mais assim incisiva. Não, aqui, não, vamos para isso. Ou só dessa vez, uma forma mais branda, né? Para poder você fazer aquilo que a pessoa quer. Para você saber se você está num relacionamento abusivo, olha quanto tempo você está nesse relacionamento. Aí a gente fala não só de casais de namorados ou casais de cônjuges, eu falo de amigos. Às vezes tem amigos em relacionamentos abusivos, onde o colega ou o amigo não aceita a sua opinião contrária, a contradição.
E há sempre uma manipulação, uma chantagem emocional. Você vai fazer isso comigo? Poxa, você não vai lá comigo? Se você não for, eu não vou. Então entende que é de uma forma silenciosa e vai abusando. Fala assim, André, eu não tenho tempo de ir. Não, mas se você não for, Raíra, eu não vou para academia. Eu preciso emagrecer, mas se você não for comigo, eu não vou. Você entende que o abuso vai acontecer de uma forma branda, disfarçada. E você falando isso, dando a simplificação, a maneira como você falou, eu me sinto até culpada de não ir. Exatamente. De não ir porque eu vou estar te prejudicando. Essa é uma das causas que as pessoas continuam num relacionamento abusivo. Elas se sentem responsáveis pelo outro. E, na verdade, nós somos responsáveis com o outro. Então, o relacionamento abusivo ele vai se construindo, Raíra, vai se construindo. E um outro caso muito comum é quando a pessoa começa a te isolar disfarçadamente dos seus outros amigos. Critica. Começa a criticar suas amigas. Aquela lá não serve para você. Não, você é melhor do que ela. Não, ela está querendo... Tá vendo como que ela abusa de você? Tá vendo como ela te controla? E, de alguma forma, eu vou te tirando daquele seu ciclo de amizades. E quando você percebe, você fala, nossa, eu estou namorando o André e agora a gente só tem amigos, eu só saio com os amigos dele. Ou quem ele acha que é necessário para mim. Que é bom o suficiente para você. Eu já atendi casais de namorados onde um dos namorados, deles, olhava, controlava o Instagram. Você adicionou 3 pessoas hoje. Quem são essas pessoas? E o outro tinha que dizer quem eram essas pessoas, da onde são essas pessoas. Deixa eu ver a conversa. Isso no ambiente de namoro, imagina. Então, geralmente, por um relacionamento abusivo, tem o controlador que tem dificuldade de ouvir não aceita o não. Ele vai manipular, ele vai chantagear, ou ele vai falar alto, ameaçar. Em alguns casos. E tem a personalidade mais aquiescente. Aquiescente, Raíra, é aquela que tem dificuldade de dizer não. Aí, no princípio, é o casal perfeito. Porque, olha só. Sim. Por um lado, está lá, aquele que não consegue ouvir não. Do outro, aquele que tem dificuldade de dizer não. Então, a princípio, fala assim, poxa, é bom o outro escolher. Não, deixa ele escolher. Não tem essa questão de ficar tomando a decisão. Porque tomar decisão também é uma questão de trazer responsabilidade. Se não for bom o rolê, se eu escolher e não for bom, deixa ele escolher. Deixa escolher. O aquiescente vai deixando o outro. E o dominador, o controlador, esse é o campo perfeito para ele poder crescer. Então, num relacionamento abusivo, perde a identidade. E muitas vezes acontece, André, de essas pessoas, seja quem a pessoa que é o controlador e o controlado, digamos assim, quem tá de fora, não é possível que ela não tá percebendo isso, não é possível que ele tá fazendo isso, é um absurdo para quem tá do lado de fora, mas para quem está dentro desse relacionamento é aquilo que você falou, como que eu vim parar aqui e não tem nada demais, é aquele, deixa ele tomar a decisão, tá tudo certo, não tem problema. Não, mas ele tá cuidando de mim, ou ela tá cuidando de mim. Nossa, mas ele tá controlando seu Instagram. Não, é uma forma de cuidado, é porque ele me ama, é porque isso, é porque... Transforma esse tipo de... a pessoa que se submete a isso, acha que é amor. E tem aquela frase, né, assim, nossa, meu relacionamento é muito bom. Por quê? A gente não discute. Fala isso para o psicólogo pensa, ele pode não falar, mas ele vai pensar, nossa, tá tudo muito ruim. Porque são 2 pessoas diferentes. Sexo diferente, pensamento diferente, criação diferente. Como não vai ter discussão? Se já tem na nossa própria família de sangue outra pessoa. Os rolê para poder ajeitar a coisa, imagina um outro. Não pode ter desrespeito. Sim. Mas discussão é altamente saudável. E Deus fez para isso mesmo. Os 2 para corresponder. Na mesma altura. Para um ser o espelho do outro.
Então tem que ter discussão para as tomadas de decisões, para o que vamos fazer com a grana, como vamos criar os filhos. Não, eu penso de outro, eu penso desse. E nessa discussão é que tem o crescimento. E as pessoas têm que entender que a discussão não é brigas ao ponto de um desrespeitar o outro. É debate de ideias, é troca de ideias. Porque eu não estou sempre certo, você não está sempre certa, mas como a gente vai saber isso? Conversando. Né? E por que uma pessoa que está num relacionamento desse tem dificuldade de enxergar? Geralmente é uma personalidade aquiescente. Porque quem não é aquiescente, na primeira abordagem de alguém querendo contar, fala, não aceito isso. Então, geralmente, é um aquiescente que tem dificuldade de dizer não. Então, a princípio, é confortável. É um relacionamento confortável. Porque a pessoa não precisa tomar decisão. O outro toma. Então, é início, confortável. Bom, depois, gera aquela culpa que você citou. Tipo, ele diz assim, não, se você não fizer, eu vou ficar muito triste. E aí a gente tem que ir lá para trás, né, na criação. Muitos pais, infelizmente, chegam para os filhos assim, mas você vai fazer isso com a mamãe? Vai me deixar muito magoada. Você vai fazer isso com o pai? Eu vou ficar muito triste com você. E a criança tem dificuldade, então, de falar, eu sou responsável pela felicidade do meu pai e da minha mãe. Então, mesmo não querendo isso, não aceitando, eu faço, porque eu me sinto culpado, responsável pelo que o outro sente. Então, muitos ficam em relacionamentos assim, abusivos, que a outra pessoa fala assim, se você me sair da minha vida, tem uns que vão, eu acabo com ela, eu deixo de viver. Eu vou sair da igreja. Muitos casais evangélicos acontece assim, eu vou sair da igreja e você sabe que eu vou para o mundão. Aí o outro pensa, poxa, eu diante de Deus, né? Minha responsabilidade de ajudar a pessoa a se salvar, né? Fico no relacionamento. Ou medo do que os outros vão falar. E geralmente, Raíra, a sociedade é duríssima com quem diz assim, não aguento mais. Peraí, mas houve adultério? Não. Ah, ele te bateu? Não. Então aguente. Aguenta. Só que as pessoas, infelizmente, eles interpretam, quando a Bíblia diz não adulterarás, adultério, eles só colocam só em relação ao sexo. Mas o que é adulterar alguma coisa? Quando você faz um voto matrimonial, é um selo, é um documento, é um acordo público. O que é adulterar um documento? É qualquer um daqueles itens. A ênfase maior é na questão sexual, mas eu vejo muita gente adulterando o casamento, todo o tempo diminuindo o outro. E a Bíblia diz que você pode matar pela boca, pela língua. Certeza. E eu tenho casais onde o outro está emocionalmente morto. A Bíblia também diz não matarás. E aí? Então, eu tenho casais onde um dos cônjuges, tudo que ele faz, crítica, a roupa é crítica. E o controlador, quando ele vê que a outra pessoa está começando a crescer, aí que ele tenta fazer de uma maneira mais fortemente as críticas para que a pessoa não cresça. O controlador tem dificuldade de dividir foco, dividir atenção. Também contrário ao que Deus coloca. Os dois estão no mesmo patamar, a atenção é para os dois. Então ele critica o outro. Ninguém vai te querer, Raíra. Ninguém vai te querer. Então a pessoa se sente o quê? Emocionalmente presa ao outro. Diz assim, puxa, realmente, e se ninguém me querer? E se ninguém me quiser depois que eu separar? Ainda vou ficar sendo aqui. Acabou um casamento, destruiu um lar, cheio de culpa. Então muitas pessoas continuam em relacionamentos abusivos por muitas dessas questões que nós levantamos aqui. Eu falo que estava até conversando com o pessoal que me ajuda, porque justamente eu sofri isso. E falando abertamente aqui, tudo que você falou é muito real. E não tem como eu não me emocionar. Porque a gente não percebe. Sim. A gente não percebe. E não foi um relacionamento.
eu não sou um exemplo de mulher perfeita, de mãe perfeita, até porque, para mim, perfeição é Deus. É a única pessoa perfeita. E tive outros relacionamentos, mas cada um deles foi abusivo de alguma forma. E muitas vezes chegavam para mim, Raíra, você não tá percebendo? Raíra, você não vê. Não, mas é cuidado, é o jeito dele, e dele me tratar, é o carinho que ele tem por mim. E o controle foi só piorando na situação. E exatamente essas frases que você falou aconteceu realmente comigo. E as pessoas achavam que, assim, não é possível que ela não tá percebendo, não é possível que ela não tá vendo isso. A gente não vê, não vê. Porque a gente tá tão preso a essa teia que não é natural. Porque desde o momento... Quando eu falei de adivinhar o pensamento, ele é muito real. Muitas vezes eu estava desejando, por exemplo, chegava na época, no período menstrual, e eu estava querendo um chocolate, e de repente vinha com um chocolate. Simplesmente depois ele veio me falar, não, porque eu sei a época que você entra. Então até nisso, poxa, o cara sabe quando eu tô de TPM, o cara sabe quando que vai descer o meu período menstrual. E muitas vezes a gente olha como cuidado, nossa, é atencioso e tal. E foi só piorando, foi só piorando, foi só piorando. E outros relacionamentos, você vai com essa roupa, você tá transparente. Outro relacionamento, eu não gostei do que você falou. Eu fui incisivo, eu fui grosso com você porque você fez isso pra mim. Você falou de um item importante. Nesses relacionamentos abusivos, a responsabilidade da agressão sempre é da vítima. Então, eu só gritei com você, eu só desfiz, ou eu só te agredi, ou te xinguei, porque você me provocou. Ou seja, você mereceu. E aí a pessoa fala assim, puxa, e você falou de um outro item, que é a compensação. Você fala assim, nossa, ele foi agressor, ou ela foi agressora, mas ela fez aquilo. Então a gente tende, a vítima, ela tende a fazer essa compensação como se justificasse algum comportamento nesse tipo de desrespeito, de crítica. Então a crítica você vai diminuindo o outro a tal ponto que você fala assim, André, eu não consegui ver. Por quê? Porque literalmente sua identidade momentaneamente se desfez. E aconteceu exatamente isso. Exatamente isso. Eu me vi longe de amigos, alguns parentes, me vi longe de muitas coisas, até da igreja. Totalmente, eu tinha perdido a minha vaidade, eu tinha perdido a minha identidade. E uma das minhas características de quem me conhece há muitos anos é justamente eu tenho a facilidade em perdoar. Eu não guardo rancor, não guardo mágoa. E aproveitaram isso de mim. O fato de eu não guardar mágoa. Nossa, me desculpa, eu fui grosso com você, papapá. Não, tá tudo bem, eu perdoo, eu esqueço, tá tudo certo. Mas entra num morde e assopra. Mordi, por exemplo, eu mordo o seu braço. André, me desculpa, eu te mordi. Aí eu vou lá, passa de um tempo, mordi de novo. André, desculpa, eu te mordi. Então, o abusador tem essa outra característica. Ele manipula através da sua fraqueza. Então, ele faz isso geralmente mesmo. Toda vez que ele comete algo assim, ele percebe que te machucou, logo ele vai se desculpa. E essa me perdoe é no sentido de agora você tem a responsabilidade de me perdoar. Quero ver que tipo de cristão você é. O quanto você é bom. O quanto você é boa. Exatamente. E aí a pessoa fala assim, agora eu tenho que perdoar. 70 vezes 7, quantas vezes eu tenho que perdoar? Perdão, a gente tem que perdoar. Deus não obriga a estar junto. Eu tenho uma amiga que, assim, não é questão de prepotência, mas ela virou pra mim e falou o seguinte, falou assim, Raíra, ainda bem que nós somos amigas desde a infância. Aí eu falei, por quê, né? Aí ela falou assim, porque você é feliz demais, você perdoa com muita facilidade, você não guarda mágoa. E nós temos mais de 20 anos de amizade.
E daí ela virou pra mim e falou que se a gente não fosse, ela não seria porque eu teria dificuldade e tudo mais. E eu virei pra ela e falei assim, ó, amiga, para com isso. Ela, nossa, a gente brigou aqui, você veio e tava tudo certo, é como se nada tivesse acontecendo. Mas pra mim, em questão de amizade, em questão de relacionamento, eu prefiro muito mais perdoar e tentar esquecer e curar isso sozinha do que ficar remoendo. Só que isso gerou nesses relacionamentos um abuso em excesso muito grande. Porque justamente o que você falou, se aproveitavam disso. Porque eu perdoo com facilidade? Ah, já que ela perdoou com facilidade, eu vou cometer, ela vai perdoando, vou cometer, ela vai perdoando, vai cometer, vou perdoando. Só que tem um pequeno detalhe. Eu sou o tipo de pessoa que é o seguinte, se você erra comigo A e B, ok, eu perdoo. Mas se sucessivamente você comete o mesmo erro B, eu chego muitas vezes no meu limite, de forma silenciosa. Eu sou um tipo de pessoa que sou atenciosa. Como enfermeira, eu me preocupo muito mais com o próximo do que comigo mesma. Então, as suas necessidades eu vou suprir, eu vou tentar, de todos os jeitos, ser a melhor pessoa do mundo para você. Mas quando eu deixo de lado, eu deixo de fazer, eu fico mais silenciosa, eu fico mais introspectiva. E isso acabou chegando nos meus relacionamentos ao ponto de terminar. Só que aí, depois que eu terminava, eu me sentia culpada. Eu falava, e agora, o que eu vou fazer da minha vida? Porque não tenho mais ninguém que cuida de mim, que achava que aquilo ali era cuidado. Não tem mais ninguém por mim, não tenho mais essa pessoa do meu lado, entra num costume. Então foi uma dependência emocional, além desses relacionamentos abusivos, uma dependência emocional muito grande dessas pessoas. Que eu, se não fosse por terapia, eu não conseguiria, digamos, virar fênix, ressurgir das cinzas. E eu tenho, assim, nas minhas madrugadas, se não fosse o terapeuta, e as minhas madrugadas com Deus, conversando para ele, pedindo ajuda, e eu falando, Senhor, tá aqui, entrega nas suas mãos, eu confio, faça o que o Senhor achar melhor. E ele fez. E ele fez. Que bom. E aqui eu deixo um recado para você que está passando por esse relacionamento. Não tenha vergonha de assumir, não tenha vergonha de admitir. Caso você tenha, converse com um psicólogo, converse com um profissional, porque Deus capacita esses profissionais para nos ajudarem a tentar enxergar e a sair, e com certeza a ter um tratamento de qualidade, porque não é só depois de sair, tem toda uma reconstrução pessoal para você voltar a ser o que era e ainda de fase melhorada. Eu, por conta própria, eu te falo, André, que eu não conseguiria, mas eu ressurgi pela minha filha. Ela me deu forças. Eu vendo ali, eu preciso estar forte, bem, emocionalmente, fisicamente, para eu quero ser o exemplo para minha filha. Como mãe, como mulher, como profissional, como cristã. Então, por ela, eu fiz isso. Mas não é fácil. Isso, e assim... Aqui a gente não está falando que a primeira solução seria você sair, abandonar essa relação. Você pode, primeiro, tentar crescer nessa relação. Você pode tentar crescer. Vai ter oposição dentro dessa relação, dentro da sua amizade, dentro do seu namoro, do seu casamento. Então busque primeiro você crescer. Se encontre, tenta se encontrar nessa relação. Você ter voz, você voltar a ter sua autoestima dentro dessa relação. A gente fala da questão do divórcio, da separação, do fim da amizade, do namoro, do casamento, se essa reconstrução não for aceita pela outra parte. Sim, exatamente. Se for totalmente inviabilizado pela outra parte. Aí não tem como. Porque casamento, os dois precisam estar juntos. Amizade também, namoro também. Então a primeira solução não é você chuta o pau da barraca, vou sair do relacionamento. Não. Tenta crescer nesse relacionamento. Olha o quanto você perdeu sua identidade e tenta recuperá-la. Você tem esse direito, você merece isso. Você merece realizar os seus sonhos, os seus planos. Você também tem que ter voz. Não está certo só um decidir todas as coisas. Então tente no seu relacionamento ajustá-lo. E se isso não for possível,
Não é o fim. Sim. Você É tenta, buscar né? todas as Sim. alternativas possíveis antes de finalizar. E foi exatamente. exatamente o que aconteceu comigo. Eu busquei todas as alternativas possíveis e até mais ou menos impossíveis de serem feitas. Mas é igual a gente compara o relacionamento. Se um só tá remando no Aí crescimento, não tem como não sair tem um. como. São os dois remando juntos. Porque eu tenho defeitos, tenho as minhas qualidades, tenho responsabilidades. De cada relacionamento, eu penso que cada um tem a sua parcela de responsabilidade. Ok, há exceções e exceções, mas para chegar no fim, vocês já procurou Deus, vocês já fizeram curso, vocês procuraram melhorar como pessoa, procuraram um terapeuta, usaram todos os recursos possíveis, ok. Aí toma sim uma decisão, seja para continuar ou não. Mas isso que você falou realmente precisa ter esgotado a última chance. Para depois, sim, caso tenha que sair do relacionamento. Claro. Mas que as pessoas entendam que caso tome essa decisão drástica, que ela não está sozinha. Porque muitas das vezes o sentimento é de que a gente está sozinho. Por mais que venha familiares ou amigos tentar acolher, é naquele momento. Depois, no dia a dia, na noite, você se sente sozinho. Você acaba se sentindo sozinho. E não estamos. Uma das coisas que eu tenho clara na minha mente, e eu lembro com muito saudosismo, numa noite, numa madrugada, eu chorando, desesperada para Deus, eu senti Deus me carregando no colo. Como isso é possível, Raira? Eu não sei. Eu só sei que eu senti. Eu senti uma voz falando para mim, filha, eu tô com você. Calma, vai dar tudo certo. Confia, entrega para mim. E foi o que eu fiz. Não foi fácil, não foi fácil. Até quando você tem filhos, é muito difícil. Mas com Deus sempre é possível. Eu vejo que sempre é possível. Porque a gente olha como se não tivesse saída. Quando você abre teu coração com sinceridade, Deus sempre responde de uma maneira que a pessoa ela vai entender, né? Isso é uma coisa, dos aspectos maravilhosos do caráter de Deus, da forma de Deus agir com a gente. Sim. Ele ouve uma oração, um pedido sincero do seu filho, da sua filha, e ele responde da maneira que você sabe que é ele que está falando com você. Agora, como ser humano, a gente fica difícil a gente confiar, né? Como nós seres humanos temos dificuldade de confiar em Deus? É a mesma coisa de uma criança ter dificuldade de confiar no pai e na mãe. Nós amamos aqueles serzinhos, independente se o filho tem 60 anos de idade, para pai e mãe, filho nunca cresce. E eles têm que confiar na gente, confiam. E Deus é a mesma coisa. Sim. Deus é a mesma coisa. Se nós, seres humanos, temos essa capacidade de amar incondicionalmente nossos filhos, quanto mais Deus. É difícil? Mas eu acredito no Deus do impossível e Ele sempre restaura tudo. Eu acho que não tem nada para Deus que não seja possível. E quando a pessoa está numa relação assim, abusiva, você percebe que ela começa a sentir no corpo vários tipos de sintomas, não é? Sim. Não sei como foi a sua história, né? Como você citou aqui, mas como você citou a questão das doenças psicossomáticas. Sim. Uma pessoa numa relação tão abusiva assim, ela vai muitas vezes se deprimindo, que a gente falou aqui, rebaixa a autoestima. Sim. Ela vai se sentindo assim, incapaz. Coisas que você fazia antes tão bem, agora você começa a duvidar, será que eu sou capaz mesmo? E biologicamente falando, isso acontece também no nosso organismo, porque a imunidade cai. A imunidade cai e começa a aparecer doenças ou alguns sintomas no seu corpo que eram desconhecidos, que estavam ali encobertos. Porque o que acontece no relacionamento é que você tá na adrenalina de resolver ou não resolver, daí quando abaixa a adrenalina, aí a imunidade muitas vezes cai. E realmente aconteceu isso comigo. Realmente aconteceu isso comigo. Eu tenho casos, só lembrando aqui de alguns casos de uma paciente que ela já era diabetes tipo 2, porém controladinho. Porém o seu relacionamento era tão estressante que o nível de cortisol aumentava tanto que
ela cortava o efeito da insulina. Então, a glicose dela ia lá para cima. Então, esse é um dos exemplos, né? Você fala assim, poxa, minha diabetes está controladinha, mas diante do estresse daquela relação mas tão grande, a glicose ia nas alturas. Um outro paciente com pressão alta, e não diagnosticado pressão alta, porém, no estresse, numa ansiedade mais alta, a pressão às alturas, 17/12, e aí tinha que tomar medicação nesses momentos. Então, o nosso corpo... Ele responde muito. Responde muito ao que acontece na nossa mente. É aquilo que a gente sempre fala de colocar para fora, porque muitas das vezes acontece de sentimentos estarem dentro de nós e aquilo que é somatizado, soma, e você não coloca para fora, se transforma em doença. Muitas vezes pode se tornar uma insônia, pode se tornar uma alergia, vermelhidão pelo corpo, muitas vezes feridas na cabeça acontecem. Tem muitas doenças psicossomáticas justamente por a gente não conseguir falar ou colocar para fora aquilo que a gente acha que está resolvido dentro de nós. E muitas das vezes não está. E alguns órgãos são bastante mais sensíveis a isso, ao grau de tensão, que é o estômago. Então a gente tem aí a famosa gastrite nervosa. Então é uma doença clássica psicossomática. Sim. Gastrite com base no quê? Nervoso. Estado de tensão tão grande, o estômago é um músculo que ele vai se contraindo, começa a produzir os ácidos gástricos sem ter alimento lá, feridinhas, né, ao longo dentro do estômago, e aí começa a sentir aquela dor quando o estômago está muito vazio. Muita dor. Eu tenho pacientes que, em grau grande de estresse, de ansiedade, precisam correr para o banheiro, porque o intestino solta, outros, o contrário, retém. Você falou muito bem, insônia, muitos casos de insônia, mente acelerada. Ou seja, nós hoje vivemos uma sociedade emocionalmente perturbada, né? Sim. Perturbada. Se a gente for olhar para a década de 80, no século passado, os casos de absenteísmo, falta justificada por trabalho, a maior causa eram acidentes. Eu caí no final de semana, quebrei o braço, ou esforço repetitivo, os LER da vida. Hoje, os maiores casos de falta de trabalho, justificativa para faltar, são em relação a doenças emocionais. Então, é estresse, é ansiedade, é síndrome do pânico, bipolaridade. Então, por quê? O que mudou? Mudou o estilo de vida. Sim. Mudou o jeito de nós lidarmos com essa situação. Hoje a internet veio, a gente sabe o que está acontecendo lá no Japão, mas a gente desconhece o que está acontecendo aqui dentro de nós. E André, a gente consegue evitar essas doenças psicossomáticas conversando com o terapeuta, tentando lidar com essas situações? Bom, você deu uma boa introdução a isso, essa resposta. A gente primeiro tem que falar. E aí o pessoal fala assim, eu vou pagar lá o psicólogo para falar, o que tem isso de cura, né? Freud, ele é psiquiatra, ele começou a ver alguns comportamentos, algumas doenças, que chamava de algumas neuroses, e ele via que, puxa, os tratamentos tradicionais não tinha efeito. Ou você dopava a pessoa e ela ficava incapacitada para a vida, ou aquilo não tinha solução. Ele tentou a questão do Dr. Brauer, se eu não me engano, Bauer, que era hipnose. Ele teve resultado em alguns casos, porque ele percebeu que a hipnose não serve para todo mundo. Só que ele abandonou a hipnose por quê? Porque logo depois que a pessoa voltava da hipnose, todos os efeitos colaterais voltavam. Não adiantava. Então não adiantava. E ele tentando, pesquisando, deixou a pessoa falar do seu problema. E ao a pessoa falar livremente, e aí ele então criou dentro da psicanálise a associação livremente, deixa a pessoa falar.
ele percebeu que muitos comportamentos iam atenuando. Sintomas físicos iam desaparecendo. Só o fato de você Colocar para fora. E não é assim também que Deus faz com a gente? O poder da oração? O que é a oração? É conversar com Deus. Colocar para fora. Assim como Deus é o médico dos médicos, ele é o psicólogo dos psicólogos, colocar para fora na oração não substitui você ir a um psicólogo, né? Uma psicóloga, e lá ele preparado para te ouvir, te acolher, te fazer entender o que você está falando. O processo curativo é muito mais amplo, como você ir no cardiologista, como você ir em outro profissional. Então, colocar para fora, porque muitas vezes nós não temos nem noção do que a gente está pensando. Eu sempre falo com meus pacientes assim, por que a gente precisa de um espelho, né, físico ou da câmera do celular? Por quê? Porque nós não temos nem mesmo a visão completa de nós mesmos, físicos, características físicas. Você só vai saber o que está acontecendo no seu rosto agora se você olhar na câmera ou no espelho. Com certeza. E é algo visível, mas não para você. Então você precisa de um espelho. Verdade. Então o terapeuta, naquele momento, principalmente a pessoa que está passando por uma situação tão difícil, ela perdeu a identidade. Que isso quer dizer? Ela não consegue nem se ver, nem enxergar de maneira equilibrada. O terapeuta vai ouvi-la, o psicoterapeuta vai ajudar a pessoa a se enxergar novamente. Então, Freud sempre fala assim, conheça-te a ti mesmo. Esse é o grande desafio da vida, né? É você se conhecer cada vez mais. Então, acho que dessa maneira, esse é um grande auxílio para a pessoa evitar uma doença psicossomática. E principalmente eu falo para os meus pacientes que é o estilo de vida. Porque muitas vezes o estilo de vida que nos adoece. Então é mudando o estilo de vida que a gente pode encontrar esse alívio, essa cura. Eu não sou contra a medicação. Pelo contrário, acredito muito nela, na ciência, tudo isso é muito importante. Eu só sou contra a medicação como o primeiro recurso. Com certeza. Porque eu tive casos, Raíra, de pacientes que chegaram com um filho de 6, 7 anos e falaram assim, foi diagnosticado com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Está tomando Ritalina. 6, 7 anos. Nossa. Antes de atender a criança, eu quero falar com vocês, pais. E ouvindo os pais, aí você, pela experiência, pelos anos, pelo conhecimento, vamos fazer assim, antes de você trazer a criança, vamos mudar isso. Muda lá. 3, 4 semanas depois, André, não precisa mais trazer nosso filho. Mudou o quê? O estilo de vida. É porque é tão mais fácil você ir lá, tem um diagnóstico, vou e entro com remédio. É a mesma coisa do seguinte, pacientes reclamam de dor de cabeça, vou tomar uma dipirona, tá tudo certo. Mas como que é o estilo de vida? A falta da água... Não pergunta por que da dor de cabeça. Ninguém está perguntando mais o porquê das coisas. Só fala assim, qual a solução? E aí, muitas vezes a minha paciente fala, nossa, melhorou e tal. Quando você me recomendou ficar com a garrafinha de água, tomar durante o dia, não tive mais dor de cabeça. Então, antes de você ir para o recurso medicamentoso, vai na raiz do problema antes. Tenta se enxergar. Com certeza. Tenta ver o que você tem feito. Você tem dormido bem? Você tem se exercitado? Tomado sol? Água? Nessa época que está mais seca, tem que tomar um pouco mais de água. Qual a qualidade da alimentação? Você sabe de onde vem o que você está comendo? Então, assim, são coisas assim tão óbvias, parece, né? Ele fala assim, mas as pessoas estão deixando de chegar ao óbvio. Como um especialista em parte de cicatrizes, muitos não entendem o porquê que eu falo o seguinte, que eu trato cicatrizes emocionais antes de tratar as físicas. Por quê? Se a minha paciente ela tem uma cicatriz pós-operatória, mas ela tem um estilo de vida que não tem uma alimentação boa, alcoólatra, tabagista, sedentária, não tem como eu ter uma parte de cicatrização física de qualidade. Então, eu preciso tratar primeiro dessa rotina, da raiz do problema, para que na parte externa, que é incômoda, aquela visível esteticamente para ela, melhore.
Por quê? Na hora que eu vou tratar uma paciente que ela está com uma expectativa muito alta, nossa, eu quero que você melhore a minha cicatriz. Ok. A taxa de adrenalina dela Ansiedade ansiedade altíssima, muito diminui a grande. irrigação no local. Sim. E não tem como eu tratar essa cicatriz. Então eu preciso falar para ela o que ela precisa me ajudar. Um paciente pode fazer uma cirurgia bariátrica. Ele não vai ficar magro para sempre. Ele precisa ter um estilo de vida antes de aderir a uma cirurgia. Por quê? Eu preciso tratar a raiz do problema para depois a consequência ter a qualidade. Então eu converso, olha, como que é a sua alimentação? Vamos aderir isso, vamos colocar isso e tal. A couve, que eu sempre falo, os folhosos verdes, são altamente desintoxicantes e ajudam na parte de cicatrização. Aí eleva o colágeno e ajuda tanto da parte interna quanto eu que estou tratando da parte externa. Então eu preciso tratar essa parte emocional dela. Como que você tá? Você tá se sentindo bem? Como que é seu relacionamento? Ah, é casada, não é casada? Ok. Como que você se vê? Porque justamente essa parte da circulação eu preciso tratar. Porque se a pessoa está com baixa autoestima, o casamento não tá muito legal, cheia de problemas e tudo mais, eu não vou ter a cicatrização de qualidade que eu preciso. Então eu preciso chegar lá na parte emocional que vai me dar a ajuda para poder tratar essa cicatriz que é do lado de fora. Então isso que você falou é muito importante. A gente precisa tratar a raiz do problema para depois ver qual que é a consequência. Mas nós, seres humanos, a gente quer a coisa o quê? Para ontem. Sim. Ah, tá com dor de cabeça, toma um remédio. Tá com isso, toma aquilo. Porque o remédio é muito fácil. Tomar o remédio é muito fácil. Agora, fazer um tratamento de qualidade para não ir para a parte medicamentosa é o que é o difícil. Eu comparo assim, você está num prédio, começa a tocar o alarme de incêndio, aí você fala assim, desliga a tomada, corta o fio, porque o que incomoda é o barulho, é o efeito. Mas ninguém pergunta, ué, mas por que acionou? Por que ele tocou? Onde está o fogo? Não, depois a gente pensa nisso. Quando você vai perceber, acabou, já está o prédio todo tomado, né? Assim também é a nossa saúde. Pensa um pouco, por que essa dor está aparecendo? O que mudou na minha rotina? O que eu estou fazendo? Por que eu estou engordando? Por que eu estou emagrecendo? Aí entra na questão que você também colocou no início, bulimia, né? Anorexia, que é a relação com a alimentação, que é a outra relação. A gente está falando de alguns relacionamentos abusivos, né? Só que este é um relacionamento abusivo... Para com você mesmo. Justamente. Exatamente. Então, assim, mas é uma distorção também dessa visão, dessa identidade, como eu me vejo. Então, a relação com a alimentação diz muito da forma que a gente foi criado, da forma como a gente vê a vida, da forma como eu me vejo. E como que a gente consegue lidar com essa parte? A gente precisa também diferenciar o que é a anorexia, a compulsão alimentar, a bulimia, porque todas estão relacionadas justamente com a autossabotagem. Mas tem a diferença entre elas. Como é que a gente pode ajudar uma pessoa, por exemplo, um amigo que está sofrendo de anorexia? Olha, a anorexia, ao longo do tempo, assim, eu tive um paciente que estava sofrendo dessa situação toda, muito difícil. Uma jovem, 21 anos, Nossa. Linda. Mas só para você ter uma ideia, ela chegou no meu consultório carregada pela mãe e pelo irmão. Meu Deus. Porque a pessoa com anorexia, ela deixa de se alimentar. Ela recusa a alimentação e ela vai perdendo peso. Porém, quando ela se vê no espelho, ela vê uma imagem totalmente distorcida dela mesma. Ela se vê gorda na mente dela, ela se vê gorda. A bulimia, ela é mais comum do que a anorexia, porque fisicamente você não percebe. Porém, a pessoa tem a mesma dificuldade de autoimagem, só que ela se pune. A anorexia, ela se pune não comendo. A bulimia, ela se pune comendo e depois vomitando, provocando o vômito. E aí ela passa desapercebida. Porque a anorexia, ao longo do tempo, não tem como passar desapercebido, porque a pessoa vai perdendo mesmo. A minha paciente chegou assim,
de não conseguir ter força para ficar em pé. Então vai tendo outras doenças associadas, porque ela não falta vitamina, sais minerais, ferro, diminui tudo. Então ela vai tendo outras doenças. Já a bulêmica, ela come, como ela acha assim, puxa, não aguento mais. Aí vem a culpa. Ela provoca o vômito. Então, pode ser que ela nem consiga emagrecer, como não chega à anorexia, porque alguma parte o estômago processa, tal, ela acaba vomitando a outra parte. Mas ambas vêm de uma visão distorcida de si mesmo. E aí as razões são muitas. Desde uma criação muito focada na aparência. E aí, muitas vezes, nós pais erramos. Né? Ellen White, uma escritora cristã da Igreja Adventista, ela fala e diz assim, olha, aconselha pais, professores e estudantes, não fique elogiando só o seu filho pela beleza. Ai, como ele é lindo, ai, como ele é lindo, ai, como ele é lindo, olha como ele é lindo, olha. E muitas crianças, quando vão para a adolescência, claro, o corpo fica diferente. As transformações. E aí, aquela criança que acostumou ser o centro das atenções da beleza física, nossa, você era tão bonito antes. E pela primeira vez ele lida com uma situação que ele não se aceita como ele é. Porque foi chamada a atenção desde pequenininho só o aspecto físico. Essa é uma das razões. Uma outra razão é o elogio do outro. Muitos pais erram demais nisso. Sua prima é muito mais bonita. Tá vendo como que ela é? Olha o corpo dela. As comparações. Olha o corpo dele. Olha o cabelo. Olha a cintura. Nós temos uma sociedade baseada... Olha as modelos que nós temos nas passarelas. Se a gente fosse olhar, algumas pacientes eu tenho que estão anorexas, estão naquele padrão. Então, a mídia, a moda, privilegia uma figura física mais parecida com a anorexia. Então, para chegar àquilo lá, muitos começam a falar que aquele é o padrão da beleza. Eu preciso chegar, eu preciso alcançar isso. E aí, também é uma das razões, né, que a gente tem os bullying da vida, né? É normal uma criança, a gente ter no nosso crescimento, o braço ser um pouco mais comprido, uma barriguinha às vezes maior, um monte de espinha no rosto, bochecha. É normal no desenvolvimento de uma criança passando para a adolescência. Isso aconteceu bastante comigo e eu falo assim, nossa senhora, olha só como que era a minha adolescência. Eu usava óculos, aparelho fixo, sempre fui a maior da turma, monocelha, digamos, a sobrancelha unida uma na outra, mas eu sempre fui a nerdzinha estudiosa que conversava com todo mundo. Só que eu não conseguia, e eu entrei sim, eu sofria a compulsão alimentar, porque ao me alimentar, eu me sentia muito bem. Só que eu me culpava de estar gorda acima do peso, justamente por estar comendo. Não fui a uma anorexia nem uma bulimia, mas eu me culpava. Mas eu não conseguia parar de comer. Porque na ansiedade, muitas vezes eu ficava beliscando. Não cheguei a uma obesidade, mas eu cheguei a um sobrepeso, a quase uma obesidade. Meu peso já estava acima. E como adolescente, nossa, eu fazia amizade muito fácil, era muito comunicativa, sempre fui muito comunicativa, mas juntando isso, ela é a nerdzinha do cabelo isso, do cabelo aquilo, de usar aparelho e tudo mais, da mancha no pescoço, ela é linda. Quantas e quantas vezes eu ouvi isso? Nossa, ela é linda de rosto, mas essa mancha no pescoço dela detona com ela, ao ponto de eu fazer tratamento com raio laser, justamente para tirar, porque isso na minha adolescência me influenciava. Hoje eu não, nem mais, eu sei quem eu sou e tudo, e eu tô ótima comigo mesma. Mas na adolescência eu passei muito disso, até ao tratamento, fui a um psiquiatra, ao tratamento junto com um psicólogo, com tratamento medicamentoso, conversando, ao ponto, assim, não cheguei a usar uma medicação, que diminuía o meu apetite
e controlava a minha ansiedade, porque a minha compulsão alimentar, ela estava muito baseada na ansiedade. Todas as vezes que eu me sentia triste, eu ia lá e comia um chocolate. Eu comia uma barra por dia de chocolate e assim sucessivamente. É que aí, no caso, era uma compensação, porque gera dopamina. Sim. Prazer. Então, cortisol muito alto, dopamina, relaxamento. Exatamente. Você encontrou no alimento, né? E a pessoa que está assistindo a gente fala assim, olha, eu conheço alguém que está passando por isso, ou eu estou passando por isso. O caminho é, primeiro, buscarmos a razão. Por que começou isso? Porque cada história é diferente da causa. Sim. O que levou a pessoa a isso? Então, é nós fazermos um acompanhamento psicoterápico para reconstruirmos essa história da pessoa, lidarmos e ajudarmos a pessoa a lidar com a culpa, com a ansiedade e resgatar a identidade. Você teve uma fala interessante. E foi exatamente isso que aconteceu, tanto que depois eu nem precisei usar mais as medicações. Você falou assim, agora eu sei quem eu sou. Então, agora você resgatou sua identidade. Sim. Então, a gente precisa ajudar a pessoa a resgatar a identidade dela. Esse é um passo importantíssimo. E como o alcoolismo, anorexia e bulimia é algo que você vai levar como controle para a sua vida. Você é curada, você é curado. E a gente encontra mais, olha que interessante isso, mais nas mulheres. Pela exigência maior da questão Sim. beleza estética, a cobrança maior. Então é claro que vai aparecer muito mais um índice de bulimia, anorexia nas mulheres, né? Então, não é uma questão genética, é uma questão social, é uma cobrança social muito grande. Então, você ajuda essa pessoa a resgatar, e ao ela conseguir o equilíbrio, consegue sempre respirar. Vai trabalhar, sempre. A relação com a comida dela é igual ao o ex-alcoólatra, né? Não diz que não existe ex-alcoólatra, mas o alcoólatra recuperado, ele vai ter com a bebida. Ele sempre vai ter um cuidado maior. Isso que você falou, André, é importante, porque isso aconteceu comigo na adolescência. Mas esse controle eu tenho ele até hoje. Ele é um controle que começou com meus 15 anos de idade. Por quê? Eu comecei a olhar mais a minha parte da estética. Eu comecei a fazer exercício físico, não porque eu queria emagrecer nem nada. Não. Com a terapia, eu aprendi que era para ser saudável. Saudável. E que eu precisava me encontrar. E eu fui encontrando dia após dia. Mas esse tratamento com a compulsão alimentar, eu tenho ele até hoje. Eu não como, assim, de forma muito grande, mas, eu me controlo. Porque os desafios da vida continuam. Sim. Os estresses da vida. E, querendo ou não, comer te gera dopamina. E o cérebro, quando se produz dopamina, ele entra em equilíbrio. É aquela satisfação. Então, a gente precisa criar outras fontes de dopamina. Sim. Outras fontes de prazer que não traga culpa para nós. Foi justamente isso que foi me gerando outros mecanismos, como, por exemplo, cantar. Eu amo cantar, pregar. Estar aqui. Sim, com certeza. Brincar com a minha filha. Eu amo pintar. Ela gosta de desenhos, gravuras. Ela, mamãe, pinta comigo. Eu sento no chão com ela, vou pintar. Eu amo pintar. Então, é justamente isso, encontrar outras formas de gerar dopamina em mim. Porque na época era só a comida. Só a comida. Mas eu friso aqui novamente. Se não fosse o tratamento com psicólogo, Deus, claro, mas com psicólogo, acho que eu não teria conseguido sair dessa fase. Ainda estou nela, mas não tanto quanto eu estava na época da adolescência. Até porque na adolescência tem muito a questão da crise existencial. Porque na cabeça do adolescente ele não é criança, mas também ele não é adulto. Então entra num conflito hormonal, porque está amadurecendo. Então, é um conflito de quem que ele é dentro da sociedade, de quem que ele vai ser. E cobranças. E as cobranças. O que você vai ser? Que faculdade você vai escolher? Que profissão?
Então, ele está com problema até de se ver, de enxergar ele mesmo. Ele não está reconhecendo o próprio corpo, ele tem que tomar decisão qual profissão ele vai ter para fazer para a vida toda. Você tem que ser alguém na vida. Sim, com certeza. E André, eu sei que você tem 2 filhos. Sim. Tem alguma experiência na tua vida paterna que, assim, que você lembre, que recorde com muito saudosismo ou uma outra situação que é com tristeza? Agora você tocou num assunto acho que eu mais amo, né? Acho que é um dos papéis que eu mais gosto de executar de pai. Então, meus filhos, eu digo que antes de nascer eu já pensava neles. E eu olhava as outras crianças assim, observava, quando uma criança caía, o pai podia estar do lado, ele corria para a mãe. Eu falei assim, não pode acontecer isso. Como assim? Eu falei, com os meus será diferente. Então, eu sabendo que a partir do 6º mês de gestação eles já me ouviam 100%, e eu já sabendo o sexo de cada um deles, já tínhamos escolhido o nome, então eu falava com o João e falava com o Miguel pelo umbigo da minha esposa, né? E altos papos com o João para acostumar com a minha voz. Sim. E os partos foram naturais, eu ajudei, participei do parto natural e cortei o cordão umbilical dos dois. E o primeiro sono deles foi aqui no meu peito, eu sem camisa. Sim. Então nós criamos um vínculo também muito forte. Então, assim, a experiência dos meus filhos de acompanhar a vida deles, né? A primeira fala, primeira andada. E algo que eu tenho com saudosismo é na época do pôr do sol, a gente fazia o pôr do sol e a lição da escola sabatina a gente tentava fazer de maneira dramatizada. Então eu já fui mula do Balaão, já apanhei de Balaão. E isso me traz lembranças muito saudosas, né? Porque o João hoje tem 14, mas está maior que eu. Nossa. Já tem 1,85. O Miguel já está batendo na minha orelha. Então já não... E 2 músicas que eu cantava com ele todas as noites com os dois. Meu Gato é Pretinho e Deus Fez Crescer o Capim. Então, quando eles ouvem essa música hoje, eles olham para minha cara. Você quer que eu cante para vocês dormirem? Então são experiências inesquecíveis, né? E então é algo maravilhoso que eu tenho, que eu gosto muito de exercer. Claro que sempre a gente erra, né? E eu falo para os pais, quando eu falo para os pais, que a questão não é perfeição, é coerência. Com certeza. Se você errar, peça perdão, né? E a gente erra. E é fácil. A gente erra tentando acertar. A gente olha para trás, e é sempre essa questão do erro, né? A gente Sim. olha para trás e fala, nossa, podia ter feito diferente tantas coisas. Mas eu sou muito feliz com o João e o Miguel na minha vida, né? Acho que a minha melhor parte é essa questão da paternidade. Que mensagem você pode deixar aqui pra gente? Hoje a gente falou de assuntos diversos, mas se quem assistiu desde o início percebeu que sempre o ponto focal era se olhe mais, se conheça mais, se reconheça mais. Relacionamentos abusivos. Resgate a sua identidade. Você merece ser feliz. Você ser feliz não impede a felicidade do outro. Você não é responsável pelo outro, você é responsável com o outro. Deus criou o relacionamento conjugal para os dois crescerem, para os dois serem felizes, para os dois realizarem sonhos. Não é para um se submeter ao outro a um deixar de ser, de existir de maneira nenhuma. Então, resgate isso em você, se enxergue mais. Tem dificuldade? Eu tenho. Tem dias que eu falo, puxa, eu não estou me reconhecendo. Então eu busco ajuda. Então busca ajuda. Se você tem alguém, um amigo, uma amiga de confiança, um pai, uma mãe, alguém da igreja que você confia, vai lá, abre o teu coração. Se a situação é mais grave, busca ajuda profissional, assim como você tem problema, vai lá no cardiologista, se tem problema de coração, então dermatologista, se está com problema de pele, não tenha vergonha de buscar a ajuda de um profissional da psicologia, busque ajuda para que você possa se enxergar melhor, conhecer melhor. Indo para o lado espiritual,
Deus não vai chegar para você e falar assim, Raíra, o que você fez com a vida da sua filha lá? Você é responsável? Não. Tua filha vai crescer e ela vai se tornar responsável pela vida dela. Deus vai falar assim, Raíra, o que você fez com os dons que eu te dei? O que você fez com a vida que eu te dei? Então Deus também vai cobrar de você o que você fez com a sua vida, com você. Quando Jesus perguntado pelo escriba qual era o ensino mais importante da lei, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, como a você mesmo. Então, não é para você amar o próximo como Deus te ama. Não é para você amar o próximo como Deus ama, ou você ama Deus ou Deus ama você. É você amar o próximo como você ama a Raíra. Então, até o Jesus, que é o maior psicólogo que existiu e que existe, ele recomenda, Raíra, aprenda a se amar. Quando a gente vai, antes da decolagem, a aeromoça fala assim, olha, mas no caso de despressurização da cabine, máscaras cairão à sua frente. Primeiro coloca em você. No seu filho? Não. No seu pai? No seu cônjuge? Não. Primeiro coloque em você. É egoísmo? Não. Não. Porque você precisa estar bem. Sim, para poder socorrer. Salvar o outro. Esse é o conceito de Deus. Esse é o conceito da psicologia. Então, conheça a ti mesmo. Resgata em você a alegria que você tinha antes, as coisas boas. Eu assisti ontem um vídeo de crianças entrevistando a mãe. A criança sendo a psicóloga da mãe. Eu assisti. Você assistiu? Chorei horrores. Bonito, né? Lindo. Assim, o que você fazia antes de eu nascer? Sim. Aí eu dançava, eu saía. Por que você parou de dançar? Por que você não dança mais? Por que você parou de cantar? Aí uma mãe, eu falei, mandei para uma mãe falou assim, André, muita coisa muda na maternidade. Mas nem tudo precisa mudar. Sim. Assim também é o casamento. Não precisa mudar tantas coisas. Algumas coisas devem mudar, claro, mas outras também não. Então tenta resgatar você. Resgata a sua identidade, resgata a sua personalidade. Se num relacionamento não cabe você do jeito que você é, não quer que nós sejamos perfeitos, mudanças acontecem, mas na sua essência, se não existe respeito e admiração pelo que você é, qual a razão daquela relação? Então, o grande toque que eu daria é busca aquilo que Freud falou. Busque conhecer-te a ti mesmo. André, muito obrigada pela tua presença. Foi de grande valia esse podcast. Agradeço, Raíra, o convite. Fico à disposição numa próxima oportunidade. Espero contribuir de alguma maneira a alguém que está assistindo a gente e que Deus abençoe cada um de nós. E eu acho que a maior presente que Deus deu para nós é a vida. Então vamos viver da melhor maneira possível. Esse foi o nosso podcast Fala Bonita. Se inscreva no nosso canal, curta esse vídeo e compartilhe com as pessoas. Um abraço, fique com Deus.